stupid, something that don't know how to your ABCs or anything. Ele toma alguém ignorante e estúpido, alguém que dificilmente saiba seu ABC ou coisa, qualquer coisa. He takes that type of a person, because he can take something that's nothing and then work. Ele toma esse tipo de pessoa porque ele pode tomar uma pessoa que não seja nada a não ser operar através dela. As long as something thinks there's something that they can do nothing with. Desde que alguém pense que é alguma coisa, não pode fazer nada com ele. He always did that. Ele sempre fez isso. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Grande Criador, nós desejamos sempre chegar a esta revelação de amar um ao outro, como o Senhor nos amou. E o Senhor amou os seus. Abençoar, o Senhor abençoa todo mundo. Mas o Senhor amou os seus e preparou um lugar para eles. E diz: virei buscar-vos e levarei para que onde eu estou estejais vós também. Fale conosco, meu Deus, mais uma vez. Estamos aqui dependendo de Ti, como mortais, nada podemos fazer. E a Sua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Não adianta esforçar, não adianta orar. Sem o Senhor nada podemos fazer. E o Senhor é a palavra revelada e manifestada na hora em que vivemos. Ajuda a sua igreja e abençoa seu povo. E dá-nos tua unção e inspiração para que o povo seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O novo ministério e o novo mandamento. Bem, nenhum de nós é melhor que o outro e podemos ter certas emoções a mais que outra pessoa.
Mas as nossas emoções não mostram que somos melhor, nem que temos recebido mais. Porque tem hora que a gente emociona mais que o outro. Tem hora que um pula, o outro fica parado. Tem hora que um chora, o outro fica quieto. Então, se for equilibrar tudo isso, você vai ter que notar que não é a emoção e não é por nós emocionarmos que temos recebido. A gente é bom emocionar, não é mal. Ainda que a emoção ela é prejudicial ao físico, mas também aquela cara fechada é. O sorriso faz o físico melhorar, mostra um bom espírito nas pessoas. Mas é difícil você encontrar. Tem gente que você não faz ela sorrir nem com cócega. E tem outros que você não faz eles ficar sem rir. Tem uns que choram fácil, tem outros que nem morrendo parente mais próximo não chora. Existe tudo isso. Então a emoção não é tudo, é boa a emoção. Eu já fui muito prejudicado com emoção, até um ponto de pedir a Deus, eu vou só pregar, não vou tentar me emocionar. Isso já faz 30 anos. E a gente tem prosseguido de uma maneira mais suave, saudável. E não fica sem sentir, não fica sem emocionar, mas não é aquela coisa também de sobressair. Aquele que sobressai a congregação não quer dizer que tem recebido mais do que os outros. Pode que tenha prestado mais atenção e tenha sentido mais a palavra do momento. Outros pode pular, gritar, arrepiar e contrariar a ordem da igreja. E na hora de uma pregação, se deve prestar atenção, se calar e só glorificar, e não impedir a pregação. Então a gente tem que aprender o que é Deus. Tem hora que a gente pensa que Deus está naquilo e Deus não está. Deus não estava naquela mulher que saltava no corredor e dava uma profecia na hora que o pregador estava profetizando. Deus não pode falar duas coisas ao mesmo tempo. Então não é Deus, porque Deus não é de confusão. O irmão Branham disse, se ele está falando do púlpito, então você deve apenas aquietar no seu assento e ouvir. Mas naqueles dias do irmão Branham, eles julgavam que aquela mulher profetiza devia ser respeitada pelo pregador. E o irmão Branham venceu aquilo. Ela arrumou seu cabelo, que a mulher sempre ajeita o cabelo, né? O homem, como não tem o que ajeitar, talvez já está careca, mas a mulher ajeita o cabelo e vai dar uma profecia. Irmão Branham não importou com aquilo e prosseguiu na pregação. Lá fora, pregadores chamaram a atenção do irmão Branham, você entristeceu o Espírito Santo. Aí que ele mostra a ordem das coisas. Se Deus está falando do púlpito, não tem uma voz na congregação que possa superar aquela mensagem do púlpito. Tinha vezes que Deus permitia até uma profecia, e irmão Branham, que era dirigido por Deus, parava. Como nós temos aí, perfeita força por perfeita debilidade, e almas que estão em prisão agora, que almas encarceradas hoje, que têm estas profecias. Mesmo que nas mensagens vinda da voz de Deus, eles não colocaram. Disseram que é difícil para poder entender, porque eu perguntei para eles sobre isso. É difícil para poder entender, porque a pessoa fala longe, e eu penso, como que os irmãos de Goiânia entenderam? Certo? Como que eles entenderam? Então, muitas vezes, não quer colocar coisas
que o Espírito Santo falou na mensagem. E aquelas coisas estavam falando do próprio pregador, do irmão Brana. E por que não colocar? Então deve ser colocado, deveria colocar. O irmão José Brana deveria colocar isso. Aqueles que examinam as mensagens deveriam ouvir isto e colocar estas profecias. Então o irmão Brana parava para ouvir aquilo, porque Deus tinha algo para entregar. Aí o irmão Brana parava para ouvir uma pessoa profetizando mesmo na sua igreja, como nós temos nessas duas mensagens mais claras. Mas não é para acontecer sempre, porque a mensagem do púlpito já é uma profecia. Por isso eu não gosto que ninguém venha trazer seus problemas para mim antes do culto. Depois que eu pregar, talvez você não queira nem falar mais comigo. Não vai precisar. A mensagem já foi transmitida e a resposta daquilo que você ia perguntar já foi dada. Porque eu escuto aquilo e eu tenho que fazer uma pregação. Então eu particularmente não gosto de ouvir nenhuma confissão de quem quer que seja antes de eu pregar. Agora, depois que eu prego, eu tenho liberdade, dou liberdade para você vir e falar comigo, expor o que você deseja. Mas, enquanto eu estou preparando para pregar, não gosto, porque não é correto. Você tem outras coisas em mente, enquanto o irmão Brana diz, daquele instante que você está no escritório, você está preparando para o culto. É o preparo da mensagem. Eu posso estudar o dia inteiro, eu posso ler mensagem, eu posso pensar, mas tem aquele momento ali para preparar, para colocar as coisas em ordem. Quando não dá tempo, eu creio que o Espírito Santo sempre coloca no púlpito. Ele mesmo vem e coloca aquelas coisas em ordem direto do púlpito. Então, nós precisamos aprender isso. Não vamos pensar que Deus está em nós só porque nós pulamos, gritamos e até atrapalhamos a reunião. Isso não pode ser feito. Os pentecostais é que têm esse defeito. O próprio pregador já prega, fala língua estranha, pronto. Ao invés dele falar a língua que o povo entende, ele fala uma língua estranha. E não é hora de falar a língua estranha. Se o pregador falar uma língua estranha, ele por obrigação, ele tem que interpretar o que ele falou em língua estranha, numa língua que o povo entende. Ele tem que interpretar para o povo, porque Paulo diz que é desse jeito. Então, se você fala em língua, tem que haver um intérprete. Então, se o pregador falou em língua, mas aquilo ali empolga os pentecostais, ele fala em língua, aí que a congregação pega fogo. Quanto mais enrolado for, pode até ser de Deus, mas não é entendido. Aí Paulo chamou de confusão. Não se pode fazer isso. São coisas que, ordem, este é um ministério mosaico, certo? Que a gente tem que usar para poder colocar as coisas em ordem. Mas nós vamos atravessar o rio. Nós vamos para um novo mandamento. O irmão Brana, quando pregou esta mensagem, como fui com Moisés, serei contigo, assim serei contigo, você vai entender que o novo ministério do irmão Brana era ore pelos enfermos. Por quê? Ele tinha deixado, ele foi desobediente a Deus, ele reclama, ele mesmo diz, eu que deveria ter vergonha na cara. Ele fala forte assim. Porque eu tenho feito a coisa errada. Porque Deus já tinha dado a maneira para ele. O que você vai fazer? Faça o povo crer em você. Ora e o povo é curado. Mas o irmão Brana esperava que a pessoa tivesse um sinal,
que Deus desse um sinal a mais ainda para ele. Quando você tem aquele ministério, era um novo ministério, ninguém tinha, pentecostais não tinham usado aquele ministério, era o ministério dele. Você quer ver o 154, como fui com Moisés, assim serei contigo. E este pobre mundo enfermo e aleijado está esperando uma libertação e olhando um poste indicador. Tenha misericórdia. O poste indicador não é sinal para mostrar a comissão. Como você vai para uma cidade, tem uma placa. Aí tem a placa com o nome da cidade. Você para na placa? Não, aquilo é um poste indicador. Você tem que caminhar até chegar na cidade. Então, o problema é que as pessoas param no poste indicador. Então, ali tem um sinal. Mas Deus já tinha dado a comissão para ele. Não apenas o sinal, mas a comissão. Ore pelos enfermos. Faça o povo crer em ti. Só Deus pode fazer isso. E só um profeta. Eu não tenho uma comissão dessa. Então eu tenho que respeitar a comissão que Deus deu ao irmão Brano. Eu não tenho uma comissão, faça o povo crer em mim. Não. Eu vou fazer de tudo com que o povo creia na mensagem. Não crer em mim. Mas o irmão Brana tinha. A comissão era esta: faça o povo crer em ti. Aí você ora pelos enfermos, não precisa de eu te dar sinal de que eles vão ser curados, porque nem o câncer suportará a sua oração. Isto era a maior enfermidade daqueles dias. Depois veio sendo descoberto a AIDS. Mas ali estava o novo ministério. O irmão Brano diz: o poste indicador não é senão um sinal para provar a comissão. Aquela placa não é senão para provar que existe uma cidade. Aí está o novo ministério. Acaba de ser revelado a mim. Ore pelos enfermos. Faça com que o povo creia em ti. Deus nunca pôde deixar isto. Essa é a comissão dele. Não importa o que vai acontecer, o quanto eu, Brana, vou falhar. Eu falho miseravelmente. Eu nunca teria ido adiante com estes sinais. Aquela não era a vontade de Deus. Mas Deus abençoou isso de todos os modos. Mas eu estou pronto para sair deste monte. Quero atravessar o Jordão. Quero carregar a comissão. Faça com que o povo creia em ti. Agora você sabe, se você conseguir crer que Brana foi um homem de Deus, um profeta, Deus manifestado em carne, só de você crer, você pode ter sua cura, porque a comissão foi esta. Quando Deus veio falar com o irmão Brana, não disse para ele: faça o povo crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque agora Jesus Cristo estava em Brana. Faça o povo crer em ti. Lá atrás, o povo tinha que crer em Moisés. Mas aqui na frente, o povo tinha que crer em Jesus. Mas aqui mais na frente, o povo tinha que crer em Brana. Porque ali estava a comissão. Não um poste indicador, uma placa. Mas para você chegar no lugar. Só de você crer. Eu creio. Nós temos testemunho aqui. Que o irmão Brana usa isto. O irmão Brana diz assim: eu disse, se a senhora crê em mim, eu posso. Ela disse: eu creio. Agora, tem hora que você faz uma coisa dessa, perto de um pentecostal, de uma pessoa, de uma denominação, tem que crer em ti, o quê? Tem que crer em Deus. Eles nunca reconhecem Deus em carne, naquele dia. E Deus está operando através daquela carne, daquela pessoa. Hoje você tem que reconhecer que Deus não está operando só num corpo chamado Osmar, está no corpo da igreja. É o corpo de Cristo. As promessas que nós temos
é o corpo de Cristo. Ainda que neste corpo ele usa uma pessoa só. O corpo de Cristo no mundo inteiro é uma pessoa só, usada, e aquela pessoa está dentro do quíntuplo de Efésios. Estudamos parte disto ontem e vamos prosseguir. E mais um pouquinho, que eu creio que será bom para todos nós. O novo ministério. Você vai notar que Moisés, ele teve um ministério e Josué teve um novo ministério. Então você vai ver, a primeira e segunda etapa teve um ministério de Moisés, irmão Brana. A terceira etapa é o ministério de Josué. Essa mensagem, olha para você ver, é pregada em 1960, quando eu completei 10 anos. 11 de setembro de 1960. Isso daqui mostra Moisés e Josué. Escuta o parágrafo 101. Ele teve uma boa razão para isso. Agora, lembre-se, quando ele atravessou, antes de atravessar, ele enviou um espia ao outro lado, 2 deles, Josué, para espiar a terra. Agora, Moisés tinha enviado um grupo inteiro deles do outro lado. E vocês veem a confusão que deu? Moisés mandou um grupo. Aí veio Moisés, alegre, me perdoe, Josué alegre, para conversar com Moisés. Então nós vamos subir e vamos possuir a terra. Aí teve 10 que viram as mesmas promessas, que viram o mesmo cacho de uva, o mesmo melão, o fruto da terra. Eles viram a mesma coisa, mas tiveram uma opinião diferente. Então, por isso Deus não usa 2 ou 3 homens. Você vê que Caleb ficou quieto ao lado de Josué, porque Deus não estava usando Josué e Caleb, Deus estava usando Josué. Mas o Caleb era fiel ao lado de Josué. Amém? Quando você tem um grupo de 10, 12, como Moisés pegou 12, e ele fez um bom trabalho, você vai ser contra? Não pode ser contra. Ele fez um bom trabalho. Ele pega 12, um de cada tribo, um representando cada tribo, e envia. Mas nem todos tinham a mesma visão, nem todos tinham a mesma luz. Para começar, eleito dos 12 era Josué e Caleb, e eleito dos 2 milhões que saíram do Egito eram quem? Josué e Caleb. Você pensa que é a multidão? Não. Isso é só para uma aglomeração. É para termos muita gente. Mas Deus está olhando o eleito. O eleito é aquele que não opina contrário à manifestação de Deus naquele dia. Você vai saber quem é a irmã eleita hoje, o irmão eleito hoje. Fala com ele sobre o novo nome. Fala sobre os trovões revelados. Fale sobre a mensagem de um só homem. A hora que ele opinar, você já sabe, está faltando eleição. Falta a eleição. O eleito não opina contra. O eleito crê. O Josué, ele creu, ele defendeu. O Caleb se pôs ao lado para ajudar a Josué. Tem gente que não serve nem para ser Caleb. Então vamos deixar claro para nós todos, para toda a igreja, para todo o povo que me escuta pela internet, que de 2 milhões salvou 2. A irmã Brana veio e pregou a mensagem, 1 de 1 milhão. Baseado nisso, 1 de 1 milhão. Porque eram 2 milhões que saíram do Egito. 2 só entraram em Canaã.
aqueles 2 milhões morreram no deserto e geraram filhos, que os filhos deles entraram. Porque os filhos deles já vieram perto do ministério de Josué. O deserto serviu para o ministério de Moisés. 40 anos no deserto serviu para matar os desobedientes, os inconversos, os que estão dentro do grupo, mas formando partido. Eles estão junto com Moisés, mas discordam de Moisés. Eles estão junto com Jesus, mas discordam de Jesus. Eles estão junto do Ibrana e discordam de Ibrana. Eles estão junto do Osmar e discordam do Osmar. É para que você pôs seu nome? É só para ter um ponto nesse dia. Ou foi você que trouxe a luz para nós da revelação dos selos, trovões e novo nome? E eu não sabia, ou foi você? Então, quando eles discordam, eles já provam que eles são uma raça mista. E tem uma raça mista dentro de Israel, e tem uma raça mista dentro do judaísmo, tem uma raça mista dentro do gentilismo, e tem uma raça mista dentro do chamado da noiva. São mistos. Aí você vai ter o eleito ali dentro. De 2 milhões, escolhe 2. Foi Deus quem fez isso. Deus queria matar eles lá atrás. Moisés, mesmo sendo lei, representante da lei, ele se pôs na brecha como graça, e Deus respeita isso. Na hora que Moisés, você é um legislador, mas você está fazendo um trabalho agora de graça, porque eu disse que vou matar todos eles e começar de novo. Mas você vem e põe no meio e diz: mata-me a mim, risca o meu nome do seu livro. E eu não posso fazer isso. Nem Deus podia arriscar o nome de Moisés. Mas podia dizer para Moisés que ele não ia entrar em Canaã. Quer dizer, não risca o nome, mas também não vai entrar em Canaã. Ele fez um trabalho maravilhoso, ele fez um trabalho de Cristo, de graça. Se pôs na brecha. E Deus não destruiu Israel naquela hora. Porque ele, Moisés, diz: o que dirão as nações a seu respeito? Que o Senhor pegou um povo e tirou do Egito e não deu conta de levar onde o Senhor prometeu e matou eles. Oh, Moisés parece que tinha uma mentalidade melhor que Deus. Não, ele estava fazendo o trabalho de Cristo, de graça. E Deus acalmou, não destruiu o povo naquela hora, porque Deus ia destruir naquela hora. Mas, irmãos, Deus levou 40 anos, mas matou todos eles. Mas por que salvou eles naquela hora? Porque alguém intercedeu. Porque foram salvos? Porque Cristo intercedeu. Porque somos salvos? Porque Cristo intercedeu. Mas por que morre no deserto? Porque desobedece o profeta, desobedece a mensagem da hora. E a única coisa que resta é morte, morte espiritual. Quando você perde a alegria de vir no culto, quando você perde a alegria de servir a Deus, quando você perde a emoção com a mensagem, você não está bem. É como no casamento, quando marido e mulher perdem a emoção do casamento, já não tem prazer mais. Eles não estão bem. Oh, mas tem a idade que... Sim, teve a idade de Abraão, de Sara, que eles passaram 20 anos, diz o irmão Brana, sem uma relação familiar. Era a idade, pela idade. Mas quando são novos e não estão bem, não está certo. Agora, não tem idade para servir a Deus. Eu não estou bem porque faz 50 anos que eu sirvo a Deus, já estou velho.
Então ele está na hora de morrer mesmo. Não serve a Deus, não serve para nada. Não dá para descobrir que a questão não é a idade hoje. É Deus te pegar jovenzinhos, pegar vocês e abençoar vocês. Ou vocês saberem que os seus pais vão no arrebatamento e vocês vão ficar na tribulação. Porque agora mudou. Deus matou os pais judeus e levou os filhos para Canaã. E agora, quando você rejeita a mensagem da hora que você vive, esta mensagem, neste momento, quantos filhos da mensagem? Aí os filhos perecem. Filhos da mensagem, filhos de Brana, filho do pastor Joaquim Gonçalves, filho do Osmar. Estou dizendo agora em geral, o evangelho. As pessoas perecem, porque elas não podem ver aquele ministério naquele dia. É um ministério que todos precisavam ver. Então aqui, o 154, e parece que eu não li ele todo, mas é importante para nós. 154, é isso mesmo, só tem a oração pelos enfermos. Aquele foi um novo ministério. Um novo, de um costumado ministério que o irmão Brana teve de orar pelos enfermos. Só que ele sempre esperava num poste indicador, num sinal. Deus falou para você? Deus me falou que eu devo fazer assim. Não, Deus já tinha dado a comissão. Quando Deus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, você não tem que pedir a Deus, Senhor, me dá um sinal se eu tenho que pregar o evangelho ali para aquela criatura. Ele já deu a comissão. Eu não tenho que ter um sinal, eu não tenho que orar a Deus e sentir, eu senti, aquilo é comissão. Deus já disse, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você tem que pegar e ensinar essas nações. Pega as nações, os gentios, porque ele já disse às nações. O evangelho estava passando para os gentios. Porque ele não disse para a nação, ide ensinai a nação, que era judia. Não, ide ensinai todas as nações. Nações são gentias. O evangelho já, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, já estava partindo para os gentios. Ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai. Você tem que pegar as nações agora, os gentios, e ensinar para eles. Você sabe o que é o nome do Pai? Não, é Pai. Não, o nome. Não. O nome do Filho, você sabe? Aí já sabe que é Jesus. O do Espírito Santo, você sabe? É em nome do Pai, é de uma pessoa só. Não fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A Bíblia não foi escrita errada. A Bíblia está certa. É uma vez só cita a palavra nome, porque é um nome só. Em nome do Pai e do Filho. Quer dizer, é uma conjunção. O nome do Pai e do Filho é um só. E do Espírito Santo. Deveriam aprender isso. Quer dizer, teólogos deveriam aprender isso. Eu de 4º ano vou ensinar para eles. Isso daqui não é meu, isso daqui é do Espírito Santo. Ele tem que saber que não é um indivíduo de 4º ano que ensina ele, mas que é o Espírito Santo nesta era, no ministério que ele está usando neste dia. O ministério de Josué, para ensinar nós. O Espírito Santo nos ensinando. Amém? Glória a Deus. Então, Moisés, nós paramos aqui. Moisés, ele pegou apenas 12 homens e diz, vamos fazer no meio de 2 milhões, o que é 12 homens? Mas vou mandar eles. Vai lá, vocês visitam, espiam a terra, vocês veem como que é lá os trovões, o novo nome, a terceira puxada, a visão da tenda. Vocês estão me entendendo? É a mesma coisa. A terra da promessa, que mana leite e mel, eu não estou esperando, eu vou para uma terra agora onde o cacho de uva
2 homens para carregar. Eu não vou para a terra. Eu já estou numa terra hoje que o cacho de uva, chamado 7 trovões, precisa de muita gente para carregar ele. Mas que é verdade é. Eu estou na terra hoje, não vou para a terra, estou na terra, estamos na terra. Não é assim, caminhando vou a Canaã. Eu já estou em Canaã. Nós cantamos muito. Caminho vou a Canaã, caminho vou a Canaã, caminho vou a Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Agora você tem que mudar. Eu já estou em Canaã. Você vê? Tem que mudar, porque você não está caminhando para Canaã. Canaã era uma terra natural de onde apontava para um ministério espiritual de 7 selos, 7 trovões, onde nós caminhamos e não chegamos lá com Moisés. É pesado, mas nenhum pastor Moisés chega nos trovões. O irmão Brando diz que o tipo não falha. Me mostre se Moisés visitou Canaã. Ele viu de longe, subiu lá no monte, só vê. Tem muita gente que só vê. Você só vê. Só que seus pés não pisam lá. Seus pés não pisam nos trovões, nos selos, no novo nome. Não pisam, você não pode regozijar com aquilo. Estou numa terra farta. Estou numa terra abençoada. Estou numa terra de mensagem. Estou numa terra de fé para rápido. O Moisés não chega lá. Um bom homem, não estou dizendo que ele é perdido, mas ele não chega lá. Não é para o ministério dele. Então vem Moisés, escolhe 12 homens, manda, e 12 homens é 12 mentalidade, 12 cabeça, é 12 pensamentos. E cada um pensava uma coisa. E Josué veio com a palavra: subamos e possuamos a terra. Os 10 disseram: não vamos não. Vocês não vão na conversa do Josué não. Vocês não vão subir não. Lá tem gigantes. Interessante, Josué viu o gigante. Ao invés dele ver e ficar com medo do gigante, ele viu o fruto da terra. Diz: não, isso daí nós damos jeito. Gigante, a hora que nós chegar aqui, nós faz um limpa nisso daí. Mas o fruto da terra é bom. Já pensou bem? Se fosse para aqueles 10 trazer como experiência e evidência para o povo de Israel, se eles aguentassem, porque eles não aguentavam também, e deveria pegar 2 homens daqueles negativos e colocar um gigante nas costas, para mostrar para Israel a evidência da terra, porque eles eram incrédulos. Mas é provável que 2 homens não aguentavam com o gigante para carregar ele. Tamanho e peso. É mão de 35 centímetros. Nessa de 20 nossa aqui não. 35 centímetros. Era uma espada, que no tempo dos gigantes ali, era uma espada de 7 metros. A gente não aguenta com uma de 1 metro. De 7 metros. Que já pode colocar o indivíduo lá na copa da árvore. Mas eles não puderam fazer isso. Só foram com a mentalidade atrasada. Lá tem gigantes. Nós não podemos vencê-los. Mas Josué diz: subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu. Amém? Assim estamos nós. Agora, quem é você, Josué? O que somos nós, povinho fraco, para dizer: subamos e possuamos a terra da promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7. Subamos. Oh, mas ali tem grandes homens, eruditos, tem teólogos na mensagem que diz isso, que diz aquilo. Eles são os espias falsos. Você tem que tomar o Josué, e não tem mais do que Josué e o Caleb para o apoiar. Não tem mais homens. Os demais crêem naquela mensagem. É Deus fazendo esse trabalho.
e eles estão medrosos hoje. Mas o eleito, ele caminha firme. Amém? Eu vou deixar aqui para me repetir alguma coisa de ontem no final outra vez. Mas uma coisa que eu gostei enquanto me veio a mensagem, e tem hora que eu não posso nem dizer para você quando é que me vem as mensagens. Aí eu estava orando, não, tem hora que eu estou banhando, aí me vem a mensagem. Né? Eu não tenho outra coisa para pensar senão em Deus. Eu tenho que pensar nas coisas celestiais. Então me vem a mensagem. Pronto, a hora que me veio, posso estar no banheiro, me veio, logo os parágrafos vêm também, os versículos vêm, e aí eu tenho que chegar aqui e procurar. Me vem os versículos, mas não vem o capítulo, não vem não, aí eu tenho que procurar, os parágrafos, mas me vem. Então isso daqui é muito bom. Quando eu estava vendo isto, Êxodo 20, de 1 a 17, você vai encontrar os 10 mandamentos. Mas Moisés trouxe os 10 mandamentos. É bom esses 10 mandamentos? Perfeito. Tem que se viver os 10 mandamentos? Sim. Você é um judeu, você tem que viver os 10 mandamentos. Mas vamos aqui, você quer ver como o novo ministério trouxe um novo mandamento? O novo ministério traz novo mandamento. O velho ministério de Moisés prossegue com o velho mandamento. Agora, Jesus Cristo veio. E Jesus é o novo ministério. E ainda que vocês vão ver em tipos, irmão Brana mostrando que Moisés apontava para Jesus e Josué o Espírito Santo. Mas você quer ver o novo mandamento nos dias do Senhor Jesus. Ele não chegou dizendo, olha, vocês não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não cobice a mulher do próximo, a casa do próximo, o jumento do próximo, e assim por diante, a ovelha do próximo. Ele foi mostrando tudo isso. Agora Jesus não. Moisés falou, mas Jesus não. Jesus trouxe um novo mandamento. Vocês notaram aqui? Deixa eu repetir. Um novo mandamento vos dou. Um povo que cria em Moisés aceitar um mandamento que não estava de acordo. Um novo mandamento. Por que um novo mandamento, sendo que nós temos 10? Ele pega e resume aquilo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é um novo mandamento. Assim como eu vos amei. É um novo mandamento. Ele pegou os 10 mandamentos também. Creio que está aqui, não, irmão? Mateus 22, do 37 ao 40. É bom a gente... É coisa que vem de última hora. 37 a 40. Mateus 22, 37. Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não, eles poderiam chegar... Ele não falou nada do sábado aí. Jesus não falou nada. Então ele está contra Moisés. Jesus resumiu tudo. 10 mandamentos em 2. Amar a Deus e amar o seu próximo. É o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. Mas tinha 10. Ficou em 2 só. E Jesus chegou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nós temos que acompanhar a maneira de Deus atuar. Não adianta, olha, você vai ter que guardar 10 mandamentos. Não, agora é só 2. Por quê? Porque resume tudo em 2. Porque você sabe que Jesus Cristo é o Senhor do sábado.
É Ele que manda no sábado, Ele que criou o sábado, Ele que deu o sábado como um tipo para um descanso de um dia semanal, quando Ele é o descanso eterno, mas Ele deu um dia que apontava para Ele. Aquele dia vocês não fazem nada, mas quando Ele veio, Ele disse que Ele era o que dava descanso para as vossas almas, certo? Ele veio trazer o verdadeiro mandamento. Então nós temos aqui o novo ministério trazendo o novo mandamento. Se nós pegamos isso daí durante as eras, nós temos durante as eras só Paulo profeta, e depois não tivemos profetas mais, depois de Paulo. Você sabe que não tivemos. O irmão Branham disse que foi só Paulo e o 7º anjo. Então, se Paulo foi o profeta, depois tivemos 2 milênios sem profeta. Porventura, quando Deus novamente fosse completar o quíntuplo de Efésios, eles creriam nele, eles aceitariam. É um novo mandamento. Quando Deus viesse cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7, era um novo mandamento, não era mais aquele mandamento do sangue. Era a encarnação de Deus outra vez, a expiação. Vocês são expiados pela palavra feito carne no vosso meio. Festa das trombetas, 238, creio que sim. Expiado, não espera lá, é expiado pelo sangue de Jesus Cristo. Expiado, é um novo mandamento, expiado pela palavra feito carne em vosso meio. Não é há 2000 anos atrás, não. É um novo mandamento. O Cordeiro saiu do trono, é um novo mandamento. Ele não é mais mediador, é um novo mandamento. Porque o novo ministério faz isto. O novo ministério traz um novo mandamento. Ele não é mais advogado, ele é juiz. Eu já disse para vocês, até os homens das Assembleias de Deus, os cantores aí das denominações, cantam, talvez eles nem crêem, mas eles cantam. Nunca se fez hino desse jeito. Ele não é mais cordeiro, agora ele é leão. Eu tenho só 62 anos, vou fazer agora, o mês que vem. Eu nunca ouvi, esses anos todos aí atrás, alguém vir pregar que Jesus não é mais cordeiro, é leão, nas denominações. Eles têm hinos que testificam da nossa mensagem, do novo mandamento que Deus deu ao profeta nesse último dia. Eles têm hinos lá. E se ele estiver me escutando agora, é capaz que eles vão mudar a letra. Mas agora já foi, filho. Você testifica de uma verdade que você não dá conta de crer nela. Mas é obrigado a testificar. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Estou falando isso aí, é o hino que tem. Irmão Branham já disse isto em 1963. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ele foi chamado de leão, porque ele não é mais mediador. É um novo mandamento. Mas vem em qual ministério? Ministério de Josué. O novo mandamento vem no ministério de Josué. A revelação, o novo ministério. É Josué trazendo isto. E nós ficamos, é claro, eu sei que precisa de uma explicação. Quando Deus cumpriu o quíntuplo de Efésios 4:11, para mim, segundo o que o profeta pregou, ficou incompleto durante as eras. E que agora tivemos profeta outra vez, que foi William Branham, o 7º anjo. Aí ele foi profeta, mas tivemos 2 milênios sem profeta. E não tendo profeta, só tem confusão. Volto a repetir isto. Eles não eram profetas, eles eram mensageiros. Por isso, tiveram muita confusão nas eras da igreja. Eles não eram profetas, eles eram mensageiros.
pastores durante os 40 anos que Deus revelou os selos para o irmão Brana até o ano 2000. Eles não eram profetas, eles eram reformadores, pastores reformadores. Por isso, não tivemos os trovões mostrados para nós. Isto é bíblico? É na mensagem? É bíblico? Deixa eu ver aqui se é bíblico. É bíblico, eu tenho que mostrar na Bíblia para vocês. Deixa eu ler aqui, porque as coisas, quando são bíblicas, tem que ser mostrado, né? É bíblico. Depois disso, depois que o irmão Brana partiu, é bíblico. Eu, Jesus, olha, Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, que foi o William Brana. Eles pensam que é outro William ainda. Não. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. O anjo está nas eras da igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui nós temos o Espírito e a esposa. Irmão Brana vem na mensagem, a era de Laodiceia, diz, é o Espírito, o profeta e a esposa. Oh, mas não está nem escrito assim, mas eu creio. Por quê? Porque tivemos um profeta, e agora você tem um novo mandamento. Você não tem só o mandamento de 1 Timóteo, me parece que é 2,5, que é somente o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora já cumpriu durante as eras, agora temos um novo mandamento. Não temos mediador. O mediador agora virou o juiz. Ele era cordeiro, agora é leão. Ele era advogado, agora ele é juiz. É um novo mandamento, mas está na mensagem, está nos selos, está na revelação. Só o eleito pode alcançar isso daqui. É um novo ministério que traz isto. Porque você sabe hoje do novo nome? Porque teve um novo ministério agora, do ano 2000, que trouxe isso para você. Um novo nome. Por quê? Porque já tinha sido revelado em 1963. 7 trovões, novo nome, 7 selos, 7º selo encarnado em William Brana. Tudo já estava revelado, mas faltava um ministério de Josué, um ministério para trazer um novo ministério, um novo mandamento. E nós viemos durante esses 30, quase 40 anos aqui no Brasil, desde 70, nós viemos pregando, e pregando com força, tudo que podia pregar sobre o sangue, batismo, mediação, tudo normal. Quando Josué, o ministério, o Espírito Santo, eu quero que você olhe para o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, começou o seu trabalho. Crerá o povo da mensagem nisto? Não, eles não creram quando as eras professavam com respeito, profeta, e faltava um. Tinha o quíntuplo de Efésios, faltando o profeta. Mas agora chega o profeta, no tempo do irmão Brana. Agora nós temos o quíntuplo de Efésios dentro da era da noiva, de 1965, 63 para cá, a era da noiva. Nós temos aqui o quíntuplo. Mas faltava o profeta. Outra vez. Cadê o profeta? Ah, já partiu. Muito bem, então eu digo para você a mesma coisa. Nós tivemos 2 milênios, só Paulo foi profeta. Cadê os profetas? Já partiram. Então ficamos só com a mensagem de Paulo, 2 milênios. Então ficamos só com a mensagem de William Brana, 40 anos.
recebendo a mensagem, dentro desses 40 anos, a mensagem do profeta. Mas ela tem o assim diz o Senhor. Ou isso tem valia na Bíblia, na mensagem, ou você tem que largar de crer. Pérgamo 57, 58. Ela tem o assim diz o Senhor. Porque ela tem, depois de tanto tempo que ninguém sabia de trovões, de novo nome, nem eu sabia. É o tempo que a gente não sabe, é o tempo que a gente é sincero a Deus, mesmo na denominação e na denominação da mensagem. É tempo que a gente é sincero, é honesto a Deus, faz a coisa certa, procura fazer o que é certo, pregar o que é certo, dentro daquilo que se sabe. Aí vem a era do profeta. Que profeta? Agora a noiva, ela é profeta. E eles, então agora completou, outra vez completou o quíntuplo de Efésios. Vem como profeta. Quem é o profeta desta era? Que é desta hora? Irmão Branco diz, é o Espírito Santo. Quem é o Josué desse dia? Ele diz, é o Espírito Santo. Mas tem que ter um homem pelo qual ele venha trabalhar. Então é isto que eu tento explicar para as pessoas. Muitas vezes elas estão dentro da minha igreja, me ouvindo, e elas não entendem. Mas é isso daqui. É um novo ministério revelando a você aquilo que foi revelado nos dias de William Branham. Ele revelou, mas Deus diz, não diga a ninguém. Mas a noiva come o livrinho e ela passa a profetizar outra vez. Agora é o nosso tempo. É o tempo da esposa profetizar. Estamos profetizando outra vez nesse tempo. Que Deus não está trabalhando mais com um grupo. Deus está trabalhando outra vez com uma pessoa. Não com o grupo. Aí eu tenho que... uns minutos aí, meu irmão. Mas não dá nem tempo de começar, né, irmão? Deixa eu repetir isso aqui, que eu quero repetir, porque é a maneira de Deus trabalhar. Deus faz isso. Quem dizeis ser este, parágrafo 129, irmão Branham diz, agora você crê no profeta? É o profeta. Aí você diz, bom, mas foi para os dias de William Branham. A mensagem também foi para os dias de Paulo, para os dias de Moisés. Mas nos dias da esposa é a mesma coisa. É uma mensagem outra vez. E é uma só mensagem. Não é mensagem de meia dúzia de pregadores, não. De meia dúzia de ensinadores, de pensadores, não. Por isso que tem confusão. Tem que ter um só. Se é só um homem que domina aquela casa é orientada. Mas se começar um homem, o pai dominar a casa e deixar o filho dominar também, vira confusão dentro de casa. Por isso que Deus e seu filho é um só. E é isso que nós temos que ter, esse ministério de Josué, hoje, 129, quem dizeis ser este? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. E eu vou dizer, eles não a querem. Não, porque eles querem fazer confusão na mente do povo e dizer para o povo, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que é 5 ministérios. Mas a Bíblia também estava dizendo que era 10 mandamentos, quando Jesus chegou e reduziu em 2. Logo ele disse que é um só, um novo mandamento vos dou. Se é novo mandamento, não é aquele que Moisés deu. Mas lá também tem amar seu próximo, mas aqui ele resumiu tudo em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso todo homem precisa fazer. Mas ele vem e diz, eu vou dar um novo mandamento para vocês, vê se vocês creem. E aí vem um novo mandamento e não veio falando de sábado, não veio falando de mais nada. A mesma coisa vem agora. É um novo ministério, um novo mandamento. Josué, outra vez, o Espírito Santo. Irmãos, eu não sou capaz, eu quero que vocês entendam isso. Vocês têm que saber
que vocês não têm um pastor formado, estudado, teólogo. Eu não sou capaz de posicionar essas coisas que nós pregamos. Eu não sou capaz. Não é um homem que faz isso. Você tem que saber que é Josué, que é o Espírito Santo. É ele quem faz isso. Não é um homem, eu não. Ou senão você quer me fazer um homem capaz. Eu não sou capaz. Eu esqueço tanta coisa. E agora, trazer uma mensagem como essa daqui, e saber que isso é verdade, isso combina com toda a Escritura. Você diz, mas tem que ter o quíntuplo. E quem te falou que o profeta não é um do quíntuplo que faltava? E quem te falou que a esposa hoje, baseada em Josué, não é um do quíntuplo que faltou desde que o irmão Brana partiu? Eu sei, eles estão esperando o irmão José Brana. Deus ajuda, se ele tem que fazer mais alguma coisa, além das mensagens, que é o armazém, que irmão Brana, o pai dele, tinha vontade de ter um filho como José do Egito. E para ter vontade de ter um filho como José do Egito, era para ter um filho que armazenasse alimento quando as nações estivessem com fome. E foi isso que o irmão José Brana está fazendo, fez e está fazendo. É para isso que ele foi profeta. Por isso, toda a tradução, e quer que resume só nele também. Para quê? Para que muitas traduções, como nós já tivemos aí, certas traduções, eu não sou contra, mas eu tenho que ser a favor do que o irmão Brana disse, que isto é realidade. Muitas traduções que já foram feitas no Brasil, foram feitas uma tradução para futuro, quando a coisa era presente. É impossível você ouvir o inglês e não saber aquilo. Que aquilo é futuro e você põe no presente. É presente, você põe no futuro. Tudo errado. Você tem que colocar a coisa no lugar certo. Por isso já tínhamos através de traduções. Mas se não tivesse essas traduções no Brasil, até hoje, irmão Zé Brana não mandou os selos para nós. Até hoje. Se fosse para nós esperar aprender os selos através do irmão José Brana. A noiva, ela é especial, você tem que ver isso, até nisso. Ela aprendeu, veio até com selos, com tradução errada, e quando chegou na hora desta pregação, tudo deu certo. Nós lia a mensagem com a tradução errada e pregando certo. 25 do intervalo. O sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Eu lia isso daí e pregava. O sétimo anjo estava na terra lá no tempo da vinda, quando ele veio no Monte Pôr do Sol. Quer dizer, nem isso daí nos atrapalhou. A hora que eles acertaram a tradução do inglês para o português, aquilo não chocou em nós. Já estavam pregando. Foi mais uma confirmação que o irmão Brana não diz o sétimo anjo estará na terra como se houvesse... O irmão Brana tem que ressuscitar e estar na terra lá no tempo do arrebatamento. Não, ele diz, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Irmãos, o que precisava era só do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que usar um homem. Agora, a mensagem de um só homem, eles não a querem. Deixa eu ler isso aqui. Eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Eles estão combatendo o que eu preguei, a mensagem de um só homem. Gente, vocês teriam que saber que dentro de 30 anos que vocês creem na mensagem, ou mais de 30 anos, vocês nunca tiveram a mensagem como tem hoje, revelada, clara, para não deixar o indivíduo confuso. A pessoa viveu na ressurreição isolada 30, 40 anos, escuta uma mensagem dessa, irmão Brana falando o que é o sétimo selo, o que são os trovões, o que é o novo nome. Ou se ele ficar preso na denominação da ressurreição isolada, é porque não é eleito mesmo. Mas eu tenho visto, o eleito escuta, quantos anos eu fiquei enganado. Por quê? Porque não tinha profeta. E por que tem hoje? Porque a esposa é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. Sabe o que Deus está fazendo? Honrando nós todos.
Se você crê, Deus está honrando nós todos. Ela é profeta, é um corpo de 5 ministérios. Ela é profeta. E você tem que saber que foi agora que foi descoberto tudo, do ano 2000 para cá, que foi descoberto tudo, porque ela é profeta. Por que não descobriu antes? Porque eles eram pastores apenas reformadores. Reforma aqui, reforma ali. Mas a hora que chegou o William Branham, revelou. Aí tivemos os pastores reformadores depois que o irmão Branham partiu. Aí diz que a ressurreição, irmão Branham tem que voltar para revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome, visão da tenda, 3ª puxada. Aí o Espírito Santo chegou com o ministério de Josué e diz, olha, a 3ª etapa foi a abertura da palavra, a revelação de 7 selos. Os ungidos, 262 na tradução da voz de Deus. Ah, foi. Olha, eu estava esperando que viesse. Não, já foi. Você está esperando os 7 trovões? Sim, mas está aqui pergunta e resposta número 478, mostrando para nós que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Está o desvelar de Deus, 273 a 278, provando para nós, irmão Branham dizendo, está tudo revelado lá nos 7 selos. Mas e os trovões? Está tudo revelado nos 7 selos. E o próprio irmão Branham, depois, na era de Laodiceia 38, o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Precisava de um Josué. E o Espírito Santo veio para isso. Entende? Para poder mostrar estas coisas para nós. Um novo ministério, um novo mandamento. Agora, ou crê ou morre. Crê ou morre. E você pensa que morrer é o quê? Ah, vai parar das igrejas crescer. Não, os pentecostais têm mais gente hoje ainda. Eles morreram faz tempo. Eles perderam aquela unção do dia, como T.L. Osborne, que pregou no funeral do irmão Branham. Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. E parou de pregar isso. Só uma vez? Não, Deus tinha que levantar o ministério de Josué para isso. Agora o que o povo tem que entender, deixa eu repetir isso para mim encerrar. O povo tem que entender que não é um homem só agora tem o quíntuplo. Agora nós temos que encontrar os pastores Josués dentro dessa revelação, que não choca com o Josué. E temos que encontrar uma congregação Caleb, que se põe ao lado e diz, pode pregar, eu ajudo com a minha fé, eu creio nisso daí, pode pregar, eu estou ao seu lado. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ter a luz da sua palavra neste tempo final. E nós sabemos, Pai, isso não é para um homem, isso é para o Senhor. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. E todos que rejeitam a mensagem de um só homem, o seu profeta diz, são as portas do inferno, que têm rejeitado a mensagem de um só homem. Então ajuda, Pai, o eleito, a eleita, aquele que tem que crer, que vai receber, e que saia logo, e que se decida, e que diga, eu creio nesta palavra, eu tomo esta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada membro ao lado dos demais pastores Josués do Brasil, da África e de qualquer outro país que possivelmente se levantar, que o Senhor possa abençoar cada membro que fique ao lado desses pastores Josués, que prega essa mensagem, que prega o novo nome, que prega os 7 trovões, que prega o 7º selo encarnado em William Branham, a vinda do Senhor. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou
deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento das ondas, na espuma que envém, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno farol.